Olá, eu sou o professor Arnaldo e eu estou aqui hoje com você nesse vídeo para falar com você sobre linguagem positiva. Linguagem positiva é uma ferramenta, uma das ferramentas da programação neurolinguística. E eu daqui a pouquinho explico um pouquinho mais de detalhes sobre o que é a programação neurolinguística e eu vou entrar nesse assunto de linguagem positiva de uma forma que para você vai ser extremamente interessante. Por quê? Eu quero te perguntar uma coisa. Quantas vezes você disse para você mesmo, eu não posso esquecer? Ou quantas vezes você disse para alguém da sua equipe, não esqueça de me mandar o relatório? Ou você falou para um aluno seu, não esqueça de trazer a prova, não esqueça de trazer a tarefa. Aposto, tenho certeza que em algum momento isso aconteceu na sua vida. Por exemplo, você ter esquecido a chave do carro porque você pegou a chave do carro, colocou em cima do livro e falou assim, eu não posso esquecer essa chave, esse livro, eu não posso esquecer algo amanhã. E aquilo exatamente você esqueceu. Essa é a ideia do nosso bate-papo de hoje e eu vou te contar uma historinha bastante interessante que reflete exatamente essa percepção da linguagem positiva. A minha esposa, antes mesmo da gente se casar, ela dava aula numa escola pública, no meio ali de Diadema. Aliás, a escola chama Humberto I, me parece. Bem em Diadema mesmo, no centro de Diadema. E de um lado da rua ficava a quadra de futebol, de esportes. E do outro lado da rua ficava a escola especificamente. E a minha esposa, quando ela me conheceu, isso foi logo no comecinho do nosso relacionamento, ela soube que eu trabalhava e já estudando, já PNL há algum tempo. Isso foi lá pelos idos anos de 1997, 98, mais ou menos. Ela me trouxe uma questão problema. Arnaldo, como eu faço para que os meus alunos atravessem a rua? Na verdade, a pergunta dela foi, como eu faço para que os meus alunos não atravessem a rua correndo? Só pela linguagem dela, eu já imaginei como ela deveria estar se comunicando naquele momento com os alunos. E aí eu perguntei para ela, como que você fala sobre o atravessar a rua correndo? Porque o que você quer? Ela falou assim, ó, eu quero que eles não atravessem a rua correndo. Eu falei, legal, isso é o que você não quer. Eu quero saber o que você quer. E aí eu quero que você pense naquele exemplo que eu dei no iniciozinho. Você tem o costume de falar aquilo que você não quer, que é o esquecer. Eu não quero esquecer. E aí, quando ela me trouxe a situação, ela me trouxe exatamente a situação do que ela não queria que acontecesse. E o não quero que aconteça faz com que a pessoa pense naquilo que vai acontecer. Ou seja, eu não quero que vocês atravessem a rua correndo, que era exatamente o problema que ela trouxe para mim. E aí eu sugeri para ela, orientei que a partir daquele dia, ela se condicionasse mentalmente a dizer diferente. Ou seja, passe a falar aquilo que você quer. O que era o que ela queria naquele momento? Que as crianças atravessassem a rua devagar, com segurança, olhando para um lado, olhando para o outro, com segurança. Só que na cabeça dela, o que ela sempre falava era aquilo que ela não queria e acreditava que ia conseguir o resultado. O detalhe é que ela não estava conseguindo o resultado, ela me trouxe o problema e eu lhe dei a solução. Daquele dia em diante, ela começou a utilizar a linguagem positiva nesse processo só nesse processo de atravessar a rua. É preciso começar de forma gradativa e pensando em alguns pontos específicos. E ela tinha esse ponto específico e ela trouxe os meninos no primeiro dia depois do nosso conversa, ela trouxe as crianças até o portão, pôs todo mundo em fila, como era de praxe ela fazer, e falou para os meninos, primeiro, ela pediu a atenção das crianças. Por quê? A criança fica muito dispersa. Isso acontece com os seus liderados. Os liderados, as pessoas de uma maneira geral, estão muito dispersas. É importante que você traga a atenção. E ela trouxe a atenção das crianças e falou para eles assim,
ouçam por gentileza o que eu tenho a lhes pedir. Eu quero que vocês atravessem a rua devagar. Eu vou abrir o portão e vocês atravessem a rua devagar. E assim ela fez. Ela abriu o portão e eles saíram todos correndo. Por que eles saíram todos correndo? Porque na mente deles, eles já têm o costume, a representação interna do correr, e aquele era o momento de sair correndo. Então significa que ela precisaria, e ela assim o fez, persistiu na mensagem positiva para que em algum momento essa mensagem realmente fosse sendo incutida na mente das crianças e realmente eles começassem a atravessar a rua devagar. O detalhe é que aí ela veio me dar uma bronca no dia seguinte. Ela falou, pô, mas você falou que se eu falasse com eles assim, eles já sairiam devagar. Eu falei, epa, peraí, porque isso requer tempo. Há quantos anos você fala para ele, ou há quantos meses, quantas vezes e quantas pessoas falam com esses alunos de forma negativa? Então é preciso que você reforce a comunicação positiva constantemente, para que realmente você transforme a sua comunicação, para que haja uma transformação na recepção da mensagem dessas crianças. E aí ela continuou insistindo, 2 aulas por semana com uma turma, 2 aulas por semana com outra turma, ela repetindo. Em menos de 30 dias de aula, um mês aproximadamente, ela me trouxe uma novidade. Ela falou assim, olha, consegui pela primeira vez que alguns dos alunos que estavam mais atentos à minha mensagem realmente atravessassem a rua devagar. E aí eu comecei, ela dizendo, né, eu comecei a realmente mudar o comportamento de alguns. 2 meses depois ela tinha conseguido atravessar a rua com todos os seus alunos de forma segura. Eles atravessaram devagar, porque começaram a prestar atenção numa mensagem que foi emitida numa linguagem positiva e de forma absolutamente focada no objetivo da mensagem. A mensagem precisa ter um objetivo e esse objetivo significa que você precisa efetivamente passar esse objetivo para a pessoa, para o seu receptor, para quem está recebendo a sua mensagem. Então, é importante que você avalie qual é efetivamente o desejo da sua mensagem. E é aqui que começa a nossa jornada com a linguagem positiva. Pense, qual é o objetivo da sua comunicação? Pensou? Importante que você pense sempre que o objetivo é aquilo efetivo que você quer. No exemplo que eu dei no início, quando a pessoa pensa, eu não vou esquecer ou eu não posso esquecer esse livro e coloca a chave sobre o livro para lembrar do livro ou para não esquecer do livro, o cérebro naturalmente vai esquecer do livro, porque ele tem a representação interna do esquecer e você contou para ele o que você não queria, eu não quero esquecer do livro. E aí a pessoa, você eventualmente vai realmente esquecer do livro. Por que o não tem essa característica? Então eu vou contar um pouquinho do porquê. O não, ele é abstrato. O não, a negativa, a percepção que o cérebro tem da negativa é abstrata. E essa percepção abstrata do negativo, do não especificamente, faz com que o seu cérebro registre o que vem logo depois do não. Eu vou te fazer agora vou te dar uma sugestão. Eu não quero que você pense num balão amarelo. Ok? Ou seja, em que você pensou quando eu pedi para você não pensar num balão amarelo? Você pensou num balão amarelo. Eu estou vendo daqui o seu cérebro, um balãozinho amarelo no seu cérebro, uma imagem ou uma percepção ou uma sensação no seu inconsciente. Por quê? Porque você tem a representação interna do balão amarelo. E o balão amarelo,
eu pedi, é o que eu não quero. Eu pedi para você o que eu não quero. Se eu peço para você o que eu não quero, eu faço com que o seu cérebro gaste energia focando naquilo que eu não quero, para só depois ele voltar a energia dele para aquilo efetivamente que eu quero. Então vamos fazer agora o exercício completo. Eu não quero que você pense num balão amarelo. Eu quero que você pense num balão azul. Excelente, né? Eu vou pedir para minha equipe pôr um balão amarelo aqui e um balão azul aqui. E eu não quero que você pense no balão amarelo. Eu quero que você pense no balão azul. E esse balão azul é o que eu efetivamente quero. Se é o que eu efetivamente quero, por que que eu pedi para você não pensar num balão amarelo? Porque eu estou querendo confundir o seu cérebro. Com essa mensagem, com esse exercício, eu estou querendo exatamente confundir o seu cérebro. Mas qual é a sua ideia? Qual é o seu objetivo como líder? Qual é o seu objetivo como pai, como professor, como líder comunitário, como líder de uma equipe, como empresário? A sua ideia é fazer com que as pessoas tenham resultado. O seu objetivo deve ser o de fazer com que as pessoas tenham resultado. E quando você quer que as pessoas tenham resultado, principalmente quando esse resultado depende ou é uma base, ou é embasado naquilo que você quer como comando, ou como orientação, ou como determinação, você precisa passar este comando, essa orientação, essa determinação de forma assertiva, de forma positiva. Ou seja, eu, no meu comando para o seu cérebro, de o que eu quero é que você pense num balão azul, eu falando exclusivamente que eu quero que você pense num balão azul, eu simplesmente vou economizar parte do seu conhecimento, parte do seu cérebro, o queimar fosfato, eu vou economizar e vou fazer com que você pense exclusivamente no balão azul porque é o que eu quero. Vamos analisar se isso realmente ficou claro para todo mundo. Por exemplo, quando eu falo para você assim, não pense num elefante cor-de-rosa. Eu quero que você pense num elefante cinza. Eu estou fazendo o mesmo exercício com outro objetivo. Ou seja, eu fiz com que o seu cérebro pensasse num elefante cor-de-rosa, que é bastante hilário até, né? Um elefante cor-de-rosa, e após pensar nele, eu sugeri para o seu cérebro que ele pensasse num elefante cinza, que é muito mais comum. Ou seja, eu estou dando o dobro de trabalho para o seu cérebro. Ele está fazendo duas atividades mentais, procurando a representação interna daquilo que eu não quero e procurando a representação interna daquilo que eu quero, só para atingir o objetivo do que eu quero. Então, pense comigo. Quando você tem um objetivo específico, você pode simplesmente determinar para essa pessoa algo sobre aquele objetivo específico. Vamos analisar, por exemplo, dentro de um escritório, dentro da sua empresa. Tem um relatório importantíssimo para ser fechado todo final de mês. Por exemplo, o caixa, as metas do mês, o trabalho, a contabilidade, a folha de pagamento, o ponto, né? Tudo que se precisa fechar no final do mês. E aí você tem um colaborador, 2, 3 colaboradores em cada área que efetivamente tem em algum momento uma percepção de atraso ou faz tudo muito desesperado em cima da hora. Qual que é o seu objetivo como líder? É fazer com que essas pessoas entreguem o documento, entreguem aquele resultado, entreguem aquela análise em tempo correto, em tempo adequado. E aí é muito comum as pessoas, eu ouço isso muito, eu tenho feito muita consultoria, eu dou consultoria em empresas, dou consultoria para pessoas, né, físicas inclusive, como se fosse uma forma de coach com a PNL, e eu vejo muito, eu percebo muito que as pessoas nesse momento, nesse exato momento, onde
ela precisa trazer aquele colaborador para uma ação positiva, para uma ação mais assertiva, de alcance de um resultado, é onde ela erra na comunicação. Porque ela vai falar para esse colaborador: você não pode atrasar a entrega desse relatório. Você não pode atrasar a entrega desse relatório. O não pode atrasar a entrega desse relatório é o mesmo que o não pense no balão amarelo. O que o seu cérebro fez quando eu falei não pense no balão amarelo? É a mesma coisa que o seu cérebro vai fazer quando eu falo para você: não pode atrasar a entrega desse relatório. Ou seja, eu estou estimulando o cérebro desse liderado, dessa pessoa da minha equipe, para que ela pense: pode atrasar a entrega desse relatório. Inconscientemente, o cérebro dessa pessoa vai trabalhar em função do que ela está ouvindo. A força do conteúdo, principalmente quando você pensa assim, um líder repassando uma orientação, isso tem muita força. Isso tem muita evidência na vida de quem está recebendo essa orientação. Imagine um técnico de futebol, um técnico de vôlei, dando uma orientação para o seu time, dando uma orientação para o seu jogador, falando para ele que ele não pode fazer algo assim. Isso para ele é muito evidente, é muito forte. E para ele aquilo fica como realmente um comando, uma orientação a ser seguida. Só que o não pode atrasar a entrega do relatório é a comunicação negativa do processo. É a forma negativa, ou seja, é a forma que o líder tem de pedir para o seu comandado ou para o seu liderado aquilo que ele não quer que seja feito, aquilo que ele não quer como resultado. É muito mais simples quando você efetivamente fala para o seu comandado, para o seu liderado, exclusivamente aquilo que você quer que seja efetivamente alcançado. Simples assim. É muito simples. Só que tem um detalhe. Há quantos anos você ouve um não na vida? O não, a falta de alternativa, a falta de foco efetivo naquilo que você realmente quer. E há quanto tempo o seu cérebro vem registrando esse processo? São anos e anos. Só como estatística, nos primeiros 8 anos da sua vida, eventualmente você deve ter ouvido cerca de 8 a 10 mil nãos. Quantas vezes a sua mãe falou para você: não faça isso, não faça aquilo, isso não pode, isso não deve, não é assim que se faz? E quantas vezes o professor falou para você: não é assim que pega no lápis, não é assim que você preenche o relatório, não é assim que você atravessa a rua, não é assim que as coisas são feitas? Quantos nãos efetivamente você deve ter ouvido na vida, e principalmente depois da sua primeira infância, 6, 7, 8 anos, você continuou levando esses nãos, você levou esse tanto, mais outro tanto de nãos aí dos seus professores no ensino médio, dos seus líderes na empresa, e aí isso foi sendo recebido pelo seu cérebro, isso vai ficando arraigado na sua mente, isso vai fazendo parte da sua comunicação. E aí, o que é possível fazer? É absolutamente possível fazer com que você mude esse cenário, é absolutamente importante você querer mudar esse cenário. Por que é possível e por que é importante? Porque uma nova comunicação, um novo processo de comunicação, uma nova percepção de comunicação efetivamente vai fazer com que você obtenha melhores resultados. E aí é lógico, é evidente que a intenção de todo líder, de todo profissional, aliás, seja ele líder ou não, mas o líder ainda tem isso mais forte, né? Como eu disse, o líder ele tem uma vivência, uma força muito grande naquilo que ele passa como comando para a sua equipe.
Então, para o líder isso ainda é mais forte, porque ele efetivamente vai trazer ou passar ou repassar muitos comandos, inclusive escritos, talvez por e-mail, por uma mensagem de WhatsApp, enfim, o líder tem essa força muito maior. O que é preciso que você avalie é, na sua vida, no seu dia a dia, você que é pai, você que é mãe, você que é irmão, você que é filho, você que é realmente líder de algum processo, seja social, seja familiar, você que tem aí alunos, como que você conseguirá realmente e efetivamente alternar esse processo de comando, fazendo com que o comando tenha efetivamente o objetivo que se espera? Se a gente for trazer isso para a matemática, avalie que na matemática tem uma coisa muito simples. Eu vou te fazer a pergunta, com certeza você sabe a resposta. Qual é a menor distância entre dois pontos? A menor distância entre dois pontos é uma reta. E assim pode ser feito na comunicação. Qual é a menor distância entre a mensagem que eu emito e o resultado que eu espero? Pode efetivamente ser uma reta. Pode efetivamente fazer com que você tenha em mente todo o processo de objetivo a ser alcançado, mensagem a ser emitida. E essa mensagem, a partir de agora, você certamente vai ter um pouco mais de atenção, você vai ter um pouco mais de reflexão antes efetivamente de emitir a mensagem. Agora vamos pensar numa seguinte situação. É comum que você saia a partir de agora, nesse exato momento, você vai desligar esse vídeo, desligar seu celular ou parar de assistir o vídeo daqui 5, 10 minutos e você vai sair daí efetivamente aplicando isso na sua vida? Isso é bárbaro, isso é mágico. Só que para isso acontecer, você precisa exercitar. Você vai precisar fazer exercícios mentais e fazer com que o seu cérebro, toda vez que você utilizar uma comunicação negativa, você precisa fazer com que o seu cérebro reaja a isso. Você precisa lembrar que, a partir de hoje, passa a ser parte do seu treinamento mental na comunicação. Ou seja, você vai contar para o seu cérebro e vai fazer com que isso seja consciente e que esse comando, essa forma nova de apresentar a sua comunicação realmente faça parte da sua vida. Como fazer isso? É simples, você precisa ficar atento, estar no momento da comunicação, estar presente no momento da comunicação. Vamos supor que você vá agora, logo em seguida assistir esse vídeo, você vai ter uma conversa com o seu filho. Já é um momento de você prestar atenção na sua conversa e entender, posso ou tenho como alternar ou alterar esse formato de comunicação e oferecer uma alternativa. Por exemplo, vamos chegar aí nesse processo com o seu filho. Vamos supor que você tem um filho pequeno em casa e ele gosta muito de mexer, ele gosta muito de brincar, ele gosta muito de se divertir e ele não tem muita noção do perigo. E aí, eventualmente, ele gosta ou já tentou colocar os dedinhos na tomada. O que normalmente as pessoas falam, os pais falam para o filho? Não pode colocar o dedo na tomada. E aí a criança fica com aquilo na cabeça, por que não pode, por que não pode, se não pode deve ter alguma coisa. Aí vem aquela ideia de que o proibido é mais gostoso, né, é mais interessante, e não é que o proibido é mais interessante. A questão é que quando eu falo o que não pode, o cérebro tem representação interna do que não pode e tende a fazer aquilo. Ou seja, o que você vai entregar para o seu filho em termos de comunicação? Mesmo que escape, algumas vezes isso vai acontecer, vai escapar a comunicação de forma negativa. Ao escapar a comunicação de forma negativa, o seu cérebro vai fazer com que você perceba que falou de forma negativa. E naturalmente, essa é a chave do processo. Naturalmente, você vai falar de novo
de forma positiva, dando uma alternativa. Ou seja, o que eu fiz no início como exercício, eu não quero que você pense num balão amarelo, eu quero que você pense num balão azul, eu já estou te dando a alternativa, eu estou te falando exatamente o que eu quero. E isso é muito comum acontecer, só que isso é comum acontecer de forma inconsciente. O que eu preciso é que você faça isso a partir de agora de forma consciente, tendo a segurança, a certeza de que você vai entregar uma nova mensagem de forma positiva em substituição para você, porque na próxima vez você vai tender a usar a linguagem positiva de cara, logo de primeira. Então, voltando ao exercício com o seu filho. Você vai falar aí, eventualmente escapa o negativo, fala, filho, não pode mexer na tomada. Aí você lembra e você vai falar para ele, filho, você pode brincar de outra coisa. Essa tomada é perigosa e só adulto pode mexer. Aí ele vai entender, pelo menos vai tender a entender, que quando ele crescer, ele vai poder mexer naquela tomada. Não significa que é proibido, significa que tem um momento adequado, significa que tem uma situação em que ele pode mexer naquela tomada. E que não é hoje, né? Ela é quando crescer. Ou seja, com carinho, com jeitinho, filho, vamos brincar de outra coisa, vem brincar do lado de cá, pega um brinquedo, já chama a atenção dele. E aí você indica para ele que a tomada é perigosa e que ele, quando crescer, o adulto, ele vai poder mexer de outra forma, explica para ele para que serve, porque explicar é importante. A criança tem ciência do que acontece no entorno e as crianças são muito mais espertas e inteligentes até do que a gente imagina. Então, com certeza, ela tem condições neurológicas de efetivamente entender uma explicação nesse sentido, mesmo que seja uma criança pequenininha. Agora, isso acontece em todo o contexto. Por exemplo, vou te contar uma outra historinha bem curtinha. Eu sou professor de danças de salão também. E quando eu comecei a aprender danças de salão, eu fiz aula com professores normais, né? Professores que dançam dança de salão e que ensinam a forma negativa. Ou seja, é muito comum o professor de dança de salão mostrar o passo errado que eventualmente eu estivesse fazendo. Ele vai lá, replica o passo errado para mim, para que eu veja, e aí ele vai refaz o passo de forma correta. Isso serve, por exemplo, para o esporte, isso serve, por exemplo, para a culinária. Se na culinária alguém fala assim, você está cortando errado, você está cortando assim, e assim é errado, o jeito certo de cortar é assim. O que eu estou fazendo no cérebro da pessoa? Eu estou entregando para ela o errado de novo, como fez o professor de dança de salão e como fez o professor de culinária. Essa pessoa está mostrando o que está errado e em seguida me mostrando o que está certo. O cérebro pira, o cérebro vai à loucura, porque algum tempo depois a pessoa olha para aquilo e fala assim, olha para aquilo mentalmente, né? Fala, gente, aquele professor, eu vou ensaiar em casa o passo daquele professor, eu vou ensaiar em casa com a minha esposa. Um dia depois, a minha expertise não é aí, nesse caso, a dança de salão. Eu estou fazendo aula e o professor me mostra o errado e o certo. Daí um dia eu estou lá em casa ensaiando, como que vocês acham que o meu cérebro vai reagir? Ele vai querer fazer o errado e o certo. O errado sem saber qual é o errado, qual é o certo, porque eu não lembro mais. Se eu estou numa aula de culinária e depois eu vou simplesmente replicar aquele prato ou aquele corte numa carne ou naquele peixe, eu vou replicar de forma errada ou certa. O meu cérebro vai entrar em confusão, a não ser que eu tenha efetivamente guardado a mensagem, fotografado aquela mensagem que eu possa olhar de novo e falar, puxa vida, esse jeito é o jeito errado, esse jeito é o jeito certo, e mesmo assim vai causar uma confusão muito grande no cérebro da pessoa. Ou seja,
Existe uma forma de você fazer com que a sua comunicação seja como uma reta, o mais objetivo possível. E é importante que você pense como efetivamente você consegue trazer o resultado para o seu dia a dia. Como eu te falei, eu tenho certeza que em algum momento você pensou naquela chave, colocou aquela chave em cima do livro e deve ter pensado: eu não posso esquecer esse livro. Depois desse bate-papo nosso, eu tenho certeza que você pode, o seu cérebro vai conseguir fazer diferente e ir direto ao ponto que você espera atingir, direto ao objetivo que você espera atingir. Qual é o objetivo? É lembrar daquele livro. Então você pega a chave, põe em cima daquele livro e pense, fale para si mesmo: eu amanhã preciso lembrar de levar esse livro. Da mesma forma você vai entregar aquela alternativa para o seu filho, da mesma forma você vai entregar, por exemplo, no relatório para o seu líder, para o seu liderado, aliás, lá da contabilidade ou da TI, você vai falar assim: amigão, lembre de me trazer esse relatório em dia. É importante que você me entregue esse relatório em dia, porque outros setores dependem do relatório. O RH depende desse relatório. É possível que você me entregue em dia? Você consegue me entregar efetivamente até o último dia útil do mês? Então, quando você fala efetivamente aquilo que você quer, você com certeza aumenta muito as chances de você atingir o objetivo da sua comunicação. E é exatamente sobre comunicação que nós estamos conversando. É exatamente sobre comunicação que todo o nosso conteúdo do professor Arnaldo está sendo montado, está sendo liberado para você. A gente está lançando vídeo toda semana, pelo menos 1 ou 2 vídeos, lançando conteúdo de alto valor agregado para que você realmente mude e melhore a sua forma de comunicação. É lógico que com certeza você está conseguindo identificar em algum momento da sua vida algo que você possa realmente melhorar, alguma forma de comunicação que você possa realmente mudar para obter um pouquinho mais de resultado, para provavelmente você obter o resultado que você efetivamente almeja. E eu sou o professor Arnaldo. Eu quero te convidar para assinar aqui o meu canal, assinar e curtir o meu canal no YouTube, para me seguir nas redes sociais, no Insta e no Face. É só procurar pelo professor Arnaldo, que eu tô lá juntinho com você para repassar aí algumas dúvidas. Caso você tenha alguma dúvida, manda para mim as dúvidas nos nossos canais. Se você tiver algum comentário que possa enriquecer ainda mais o meu conteúdo, que possa me dar alguma dica, ou que você queira algum retorno, manda para mim um comentário, manda para mim a sua história, que eu quero te conhecer melhor e eu quero ter contato com você. A gente se encontra no próximo vídeo e eu conto com a sua participação. Eu sou o professor Arnaldo, até logo, um grande abraço e lembre-se, a linguagem positiva faz com que a sua comunicação aconteça como uma reta, né? O que é a distância mais curta entre 2 pontos. E os 2 pontos são a sua comunicação e o objetivo que você espera ter com ela. Um grande abraço.